Olá, tudo bem? Pessoal, eu estou aqui hoje para falar de um evento bastante interessante que foi a Revolução Cubana, um dos maiores eventos políticos aqui da América Latina no período do século XX. Para a gente entender o contexto da Revolução Cubana, a gente precisa entender um pouco sobre Guerra Fria. Mas antes, a gente tem que voltar até o século XIX, finalzinho do século XIX, para poder entender as motivações que levaram a essa revolução. Pois bem, em 1898, os Estados Unidos ajudam Cuba a se manter independente da sua metrópole, que no caso era a Espanha. Em 1902 foi aprovada a Emenda Platt nos Estados Unidos, que permitia a influência política e econômica no país, na ilha de Cuba. Qual era o interesse dos Estados Unidos em relação a isso? Os Estados Unidos estavam interessados na questão da cana-de-açúcar, em que Cuba era uma grande produtora dessa cultura, de cana-de-açúcar. Então os Estados Unidos estavam interessados em obter lucros, como sempre, em relação à cultura da cana-de-açúcar. Assim, os Estados Unidos financiam a questão política e também econômica na ilha de Cuba. Como assim? Só governava Cuba quem estivesse fechado com os Estados Unidos, certo? E isso causou um clima de revolta na população cubana, um clima de insatisfação que era natural, porque Cuba era praticamente dependente dos Estados Unidos. E nesse contexto aparecem os irmãos Fidel e Raul Castro. E eles tentam, de alguma forma, mudar a ordem que está estabelecida em Cuba. No ano de 1953, eles tentam invadir um quartel em Cuba para que pudesse obter armas para lutar contra o governo cubano, que nessa época era um governo ditatorial, a ditadura de Fulgêncio Batista. Então os irmãos Castro, ele queria inverter a ordem do governo, fazer uma revolução. Então, ao atacar esse exército, eles queriam obter armas, para que pudesse dominar a ilha de Cuba. Só que não deu certo, eles foram capturados e foram exilados para o México. Nesse exílio, eles conheceram Ernesto Che Guevara, lá no México. E aí os três tentaram articular um plano revolucionário, para que pudesse obter o domínio sobre a ilha de Cuba. Então já em 56 eles voltaram a Cuba, do México, num barco, ele e mais alguns guerrilheiros, cerca de 80 guerrilheiros, voltaram a Cuba e conseguiram articular o seu plano. Já em 1959, conseguiram tirar o plano da teoria e colocar na prática. Então eles conseguiram derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista e obter o poder sobre a ilha de Cuba, no caso, no governo de Fidel Castro, certo? Então, pessoal, esse contexto, ele fez os Estados Unidos romper relação com Cuba, obviamente, porque essa era a ideia dos revolucionários. Então, agora, o meu colega Cláudio França, vai situar melhor esse contexto do pós-revolução. O meu nome é Cícero Fernando, eu estou direto de Brejo Santo e deixo agora com o meu colega Cláudio França, que vai aprofundar mais o tema, sobretudo na questão do pós-revolução, pós-1959. Obrigado.